Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo essa aula. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de perfuração e desmonte de rochas, né? E hoje eu queria falar para vocês de uma atividade que ela deve ser integrada, né? O tema da nossa aula de hoje é o Mine to Mill. Por que a gente fazer as coisas integradas? Porque quando a gente trata da mineração, a gente viu nas duas últimas aulas, por exemplo, a gente falou sobre o desmonte subterrâneo e na aula passada a gente falou sobre impactos da mineração, impactos e controles do desmonte de rocha, né? E o que a gente tem que pensar com relação a isso? A gente tem que pensar que só associando essas duas atividades, tá? Numa mineração subterrânea, por exemplo, se eu faço desmontes, eles são muito grandes, né? Os desmontes eles geram muitas vibrações, por exemplo, eu posso estar gerando mais trinca, isso pode estar gerando mais insegurança, tá? Assim como eu posso estar gerando poeira, por exemplo. Então, meu desmonte está associado à ventilação, meu desmonte está associado à estabilidade de um talude, por exemplo, tá? Então, quando a gente trata da atividade de mineração, eu não posso pensar pura e simplesmente eu como você, por exemplo, como engenheiro de lavra, né, do desmonte ali, você não pode pensar especificamente só na sua área, você tem que pensar num todo. E a partir disso, a gente faz a gestão integrada operacionalmente, né? E a gente vai tratar agora dessa questão operacional, ela sendo feita de forma que todo mundo esteja trabalhando pensando no mesmo objetivo, tá? Então, por isso a gente tem a aula de hoje, e a nossa aula de hoje ela é o Mine to Mill, que é uma tradução livre, né, do Mine to Mill. Eu tenho até que ficar de olho hoje. Semana passada vocês perceberam que eu fiz besteira, né? Eu fui gravar a aula, eu deixei os slides sem aparecer. Eu peço até desculpa por conta disso. Eu falei que as minhas aulas não teriam edição, terminou tendo. Não foi, ó, que grande edição, eu só coloquei as fotos dos slides espaçadas, peço desculpa, acontece. Mas vamos lá. O Mine to Mill, na tradução livre, ela é da mina até o beneficiamento. Tá? Então a gente tem que pensar num conjunto como um todo. E eu vou até extrapolar um pouquinho esse Mine to Mill hoje, eu vou até falar de outros quesitos que a gente tem que tomar cuidado também, de uma forma geral. Tá? Então, a gente sabe que a tecnologia Mine to Mill ela conecta diversos aspectos da mineração e processamento mineral que visa, deixa eu botar no cantinho aqui, otimizar as etapas combinadas de mineração e processamento. Ela está em desenvolvimento e uso há mais de 20 anos. E se implementada de uma forma eficaz, que aí é bem complexo a gente garantir essa eficácia da operação, né, porque são muitas atividades associadas, quando ela é eficaz, várias operações tiveram ganhos na faixa de 10 a 20%. Mas alguém vai virar para mim e fazer, Gleico, beleza, 10 a 20% é pouco. Será? Se eu falar para você hoje que você pode ganhar 20% a mais no seu trabalho, se algum de vocês trabalha, ou na sua vida profissional lá na frente, eu posso te dar 20% a mais do seu salário sem que você tenha que fazer grandes mudanças. Ou seja, você vai mudar uma rotina de trabalho, você vai fazer alterações nas suas atividades. Por exemplo, em vez de eu passar 20 minutos tomando café, eu vou passar 15 minutos tomando café. Mudou nada na sua vida. Ah, Gleico, eu tenho 5 minutos a menos de descanso. Não foi tanta coisa. A gente aqui, a gente pode alterar pequenas funções da nossa atividade e isso gerar até 20% a mais de redução de custo, né? Ou seja, a gente vai aumentar o nosso lucro no final das contas. Então, se a gente pensar nisso numa questão de gestão, sem o seu chefe, por exemplo, ter que investir nada para você fazer isso, o ganho é muito grande. Tá? Então a gente parte dessa premissa que, se aplicado de forma eficaz, a gente pode ter esse tipo de ganho. Tá? Então, a gente tem, claro que é o Mine to Mill, que eu vou até de vez em quando eu vou falar nesse M2N, Mine to Mill. Tá?
Ele tem benefícios comprovados e é tecnicamente simples de ser aplicado. A gente sabe que a implementação e a manutenção do Mine2Mill tem se mostrado difícil, porque você tem que sempre estar trabalhando de forma mais cuidadosa, com bastante atenção nas suas atividades. Isso a gente tem que tomar bastante cuidado, sim. E eles fornecem soluções que podem ser aplicados imediatamente. Ou seja, ele é tecnicamente simples, mas você implementá-lo, você começar o Mine2Mill já não é tão simples. Por quê? O pessoal de gestão de produção, tá? De planejamento, controle e produção, PCP, por exemplo, eles falam da dificuldade que a gente tem de implementar um conjunto que ele seja integrado. E aí eu entro no que eu gosto muito de dizer da Síndrome de Gabriela. Eu certamente não é da época de vocês, mas tinha uma novela de antigamente, lá para os anos 90, que era Gabriela Cravo e Canela, e a música era Eu cresci assim, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. E a Síndrome de Gabriela, ela justamente mexe nisso. Você vê pessoas trabalhando que elas estão há tanto tempo fazendo aquilo que elas não querem mudar, tá? Poxa, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Ok, deu certo. Sempre funcionou, você nunca teve uma multa, você sempre garantiu a produção. Mas isso não quer dizer que a melhor coisa que você fez até agora foi do jeito que você sempre fez. Se a gente consegue fazer pequenas melhorias na nossa operação, isso quer dizer que a gente já conseguiu mudar algumas coisas do que essa pessoa está fazendo esse tempo todo, né? E a gente consegue aumentar o nosso lucro sem fazer grandes coisas. Contando a historinha da minha vida. Você acha que aula gravada não tem professor contando a história da vida dele? Eu trabalhei numa empresa, eu era consultor dessa empresa. E uma vez eu fui falar pro responsável pelaquela frente de lavra para ele fazer uma alteração. E ele virou para mim e fez: Gleicon, eu não vou fazer. O que você tem de vida, eu tenho o dobro de pedreira. Eu não vou fazer. E o que ele estava não querendo fazer era uma operação simples que ia evitar com que a gente vai falar na aula próxima, né, que eu vou falar sobre o sistema SICOEX, a legislação do Exército, e o que ele ia fazer poderia gerar prisão para ele. E quando eu expliquei para ele que essa coisa que ele fazia 40 anos hoje não funciona mais, tá? E eu falei para ele que ele poderia ser preso, na hora ele olhou para mim e falou: opa, mas quem vai ser preso é você, não eu. Eu fiz: não, eu sou o seu orientador, eu vou te dizer o que fazer e você faz. Se alguém tiver que ser preso é você. No outro dia ele fez o que eu falei. Ou seja, nesse caso específico, a síndrome de Gabriela não funcionou, porque ele não queria ser preso, né? Você não sabe do que eu estou tratando. Daqui a pouquinho, na próxima aula, daqui a pouquinho, se você assistir as duas aulas juntas, que eu espero que você faça isso, a gente vai falar sobre essa questão de legislação. Mas aqui é a mesma coisa. Se você consegue convencer as pessoas de fazerem o que é certo, mostrando para elas no papel, porque não é simplesmente falar, você mostra no papel que isso é mais eficaz do que o que você estava fazendo antes, talvez você consiga. Por isso que implementar é difícil. Manter também é, porque as pessoas tendem a deixar passar, relaxar, né? Então, a gente cobrar sempre que as pessoas façam o que tem que ser feito da forma que tem que ser feito é a grande questão que a gente tem que conviver. Beleza? Então, se a gente faz, o sucesso pode ser grande. Tá? Então, o Mine2Mill é uma estratégia operacional para operações de mineração para melhorar o desempenho das atividades de mineração e processamento posterior. Alguém vai me falar: Gleicon, mas processamento, beneficiamento é mineração, mas aqui é só para a gente diferenciar lavra e beneficiamento. Tá? Então aqui a gente vai fazer essa estratégia operacional, onde todo mundo vai trabalhar para o mesmo fim. Então, só para a gente lembrar, logicamente tem outras fases no meio do caminho. A gente tem pesquisa mineral lá para a extração do minério e o beneficiamento, que nessas 3 fases que a gente tem, nós podemos trazer melhorias para o nosso empreendimento, né? Pensa comigo, por exemplo, isso aqui, deixa eu olhar aqui se está certinho a apresentação, tá ok? Nesse caso aqui, vocês vão ver isso em avaliação de depósito, lá na frente, 7º, 8º período. Isso aqui é uma análise de um campo, né, de cobre, onde a gente tem
nas áreas mais vermelhas, né, os teores mais altos de cobre, nas áreas azuis escuros, teores mais pobres. Tá? E aqui a gente consegue fazer, esse aqui é um método onde a gente consegue fazer uma geoestatística, ou seja, uma estatística relacionada ao corpo por completo. Eu não tenho todos os campos do meu corpo mineralizado, todo ele não está sendo estudado. Eu tenho alguns furos estudados e a partir deles eu consigo interpolar, né? Eu consigo determinar qual é a probabilidade de acerto que eu tenho para encontrar nesse pontinho aqui um teor específico, ou nesse ponto amarelo aqui, um teor próximo entre 7 e 10, por exemplo. Tá? Eu não tenho o corpo todo estudado. Esse método, por exemplo, que está nessa imagem, é um método que ele é conhecido como o vizinho mais próximo, o nearest neighbor. Ele é um método que ele tem bons números, mas ele não é tão bom, por exemplo, de eu usar uma outra metodologia lá da frente, que vocês vão ver em geoestatística, que é a krigagem, que ela dá uma análise mais precisa. Mas por que eu estou falando disso se a nossa aula hoje é de Mine to Mill? Porque se eu conheço o meu corpo, se eu estudei o meu corpo muito bem, por exemplo, né? Se o meu corpo está bem analisado, bem estudado, isso significa que eu posso ter melhores resultados lá na frente. Tá? Por quê? Porque se eu, por exemplo, eu estou dizendo que aqui tem 15.3 de teor, e na verdade ele não tem 15.3, ele tem 12 de teor. Quando chegar lá no beneficiamento, o pessoal vai gastar muito mais grana no beneficiamento. Tá? Então eu fiz uma análise prévia, mandei para a Lavra fez todo o planejamento, fez os desmontes, fez o transporte, foi fazer o beneficiamento, chegou lá na frente, não era o que eu planejei. Ou seja, alguém errou aqui no começo. Tá? Se alguém errou no começo, lá no final eu vou gastar mais dinheiro. Vocês estão acompanhando o meu pensamento? Pensa comigo como sendo uma coisa linear. Errei no começo, não quer dizer que eu vou continuar errando, mas isso vai me gerar um custo maior lá na frente. Tá? Se vocês estiverem escutando o gritinho, minha filha está dando uns gritos lá na sala. Eu já peço desculpa para vocês, mas a gente está em pandemia, eu não posso controlar isso com relação a ela. Tá? Mas isso aqui é só para a gente ter uma análise. Então, depois que eu tenho esse meu processamento, esse meu estudo da geoestatística, eu posso fazer a minha lavra. Tá? Então aqui eu posso ir lavrando o meu corpo mineralizado. Aqui a gente pode ver um grande complexo, né? Uma lavra, mina de ferro que a gente tem. Olha o detalhe da aula passada aqui, ó, como a cidade está bem próxima, né? Isso aqui é uma foto de uma visita técnica que a gente fez em Minas Gerais, numa mineração de grande porte. Tá? Depois disso, que a gente tem a lavra propriamente dita, a gente tem o beneficiamento. Tá? Nesse mesmo período, né? Nessa mesma visita de campo, a gente foi em outra empresa. Isso aqui é um moinho, onde vocês vão ver isso em beneficiamento 1, tá? Que é britagem e moagem, né? Que aí o que vem da lavra, ele vai passar pelos britadores, dos britadores eles vão para os moinhos. Quanto mais irregular forem esses meus fragmentos que saem da minha lavra, que a gente viu agora há pouco, e chegarem no beneficiamento, eu posso ter um gasto maior ou menor para a britagem. Tá? E isso para a gente pode ser um problema. Por isso que, eu vou até falar sobre isso daqui a pouco, a gente tem que controlar muito o que sai da nossa lavra, o que sai do nosso desmonte, para que o nosso beneficiamento não venha a sofrer tanto. Tá? E depois que sai da britagem, da moagem, a gente tem a flotação ou qualquer outro sistema, nesse caso do minério de ferro. Eles fazem a flotação, isso é beneficiamento 2 para vocês. Tá? Que a flotação é uma forma de você estar separando o seu minério do que você não tem interesse. Né? Então, por reações químicas, onde a partícula ela se associa a bolhas de ar, ela sobe, e o que não prende nessas bolhas de ar, ela desce. E aí, nesse caso específico, o que sobe é o que ele quer, é o minério de ferro, que forma nessas borbulhas aqui, né? E aí vem um sistema e tira essas borbulhas, tirando o minério de ferro, caindo pelas laterais, tá? E o que não importa, o que não tem valor econômico, está saindo pela parte de baixo dessa célula de flotação.
Então aqui a gente viu algumas etapas, né? Eu falei um pouquinho, bem superficial, bem ruim o que eu falei, inclusive, tá? Mas só para vocês terem ideia de como eu posso influenciar, se aquela minha geoestatística que eu mostrei lá atrás, por exemplo, ela fala que eu tenho teores mais altos e não tenho, o pessoal aqui do beneficiamento, por exemplo, na flotação, eles vão ter que usar muito mais reagentes para recuperar, para conseguir separar, né, esse mineral do que não tem valor de interesse, tá? Gerando um rejeito. E aí a gente tem um custo maior nessa área do beneficiamento. Então, se eu penso no Mine to Mill como sendo da lavra, da mina, até o beneficiamento, e um deles está com problema, isso quer dizer que eu vou gerar mais custo. Gleico, mas eu não sei, eu não tenho como saber 100% de tudo. Não tem, é impossível, a natureza não é uma ciência exata, tá? Mas a gente tem como estimar que quanto melhor for a nossa estimativa, melhores os nossos resultados. Eu estou fazendo aula agora de novo, e o meu professor ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Vai ter erro que eu vou estar fazendo? Vai. Isso quer dizer que o que eu estou fazendo é errado? É. Isso quer dizer que o meu trabalho é uma porcaria? Não, porque o que eu quero fazer é minimizar os meus erros. Tá? Nesse caso aqui, se eu faço uma geoestatística boa, se eu faço um desmonte bem feito, se eu consigo levar um minério de uma forma mais eficaz para o meu beneficiamento, se eu consigo um beneficiamento que gere menos custo, eu vou estar errando menos. Eu vou estar gastando menos dinheiro do que esperado. Tá? Então é aí que a gente consegue controlar as nossas atividades e é para isso que serve o Mine to Mill. Tá? Então, se a gente consegue aplicar de uma forma correta o Mine to Mill, ele vai fornecer uma verdadeira integração das funções de geologia, mineração e processamento em uma operação com benefícios intangíveis, incluindo uma força de trabalho mais coesa, satisfeita e orientada para o desempenho. Ou seja, se eu consigo fazer isso, eu vou associar todo mundo e todo mundo vai trabalhar de uma forma muito mais direta, pensando no mesmo foco. Tá? Eu tenho ganhos de produtividade que pode chegar até 20%, reduzindo os custos operacionais, que isso é excelente. Eu acho, ainda não tenho certeza, mas eu acho que semestre que vem eu vou abrir a disciplina optativa de pesquisa operacional, que ela justamente é isso que a gente tem que pensar sempre. Reduzir custo, aumentar lucro, tá? Minimizar custo, maximizar lucro. Então a gente tem que pensar como engenheiro, a gente tem que sempre estar com isso em mente. Tá? E isso é possível utilizando esforços e custos nas partes mais críticas da cadeia de produção para alcançar produtividade geral e otimização de custo. Então, aonde eu consigo reduzir isso tudo, eu tenho que fazer. E quando eu puder fazer isso, eu vou estar melhorando o desempenho de todo mundo. Gleico, eu tenho como diminuir os meus custos na britagem? Tenho. Tenho como reduzir os meus custos no beneficiamento? Tem. Por exemplo, se eu coloco menos explosivo no beneficiamento, eu vou gerar fragmentos maiores. Se eu uso fragmentos maiores, isso quer dizer que quando chegar na britagem, eu vou gastar mais energia, mais dinheiro na britagem. E se eu gasto mais dinheiro na britagem, eu estou subindo os custos da minha operação. Tá? A gente vai falar isso com um pouquinho mais cuidado. Então, aonde os custos são mais críticos é onde eu tenho que gastar menos. É sempre assim. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Então, com isso eu consigo ter uma melhor previsibilidade e, portanto, ter uma maior consistência do desempenho da minha mineração e do meu processamento, fornecendo melhorias de desempenho para a variedade de tipos de minério presentes em cada operação e, com essa previsibilidade, a gente permite que as operações identifiquem quando o desempenho cai abaixo dos benchmarks, ou seja, das marcas que eu tenho ali dos desempenhos específicos, e inicie imediatamente a ação corretiva. Por exemplo, se eu estou trabalhando com ouro, o ouro para uma mina a céu aberto, por exemplo, ele tem um teor de corte de 1,5 mais ou menos. Algumas empresas aceitam até 1,2 ppm. O que isso significa? Parte por milhão. 1,2 gramas de ouro em 1 milhão de gramas do minério em si. Ele vem dissociado dentro do minério. Tá? Geralmente no quartzo ali. Ou seja, se eu começo a perceber que o minério que está indo para o beneficiamento ele tem menos do que 1,2 gramas por tonelada, eu tenho que tomar cuidado, porque o pessoal lá não vai querer, o pessoal do beneficiamento não vai querer
Eles vão estar gastando dinheiro à toa para fazer todo aquele esforço e não conseguem recuperar o ouro. Tá? Então aqui eu já consigo cortar direto. Fiz uma geoestatística boa, fiz uma pesquisa mineral boa, lá na frente vai estar ok. Tá? Fiz um desmonte bem feito, lá na frente vai estar ok. A minha análise do meu maciço, do meu corpo, tá ok. O meu desmonte é ruim, gera fragmentos grandes. Ainda que eu tenha uma geoestatística boa, uma pesquisa mineral boa, a minha lavra é ruim. Isso me gera custo lá na frente. A geoestatística é boa, o desmonte foi bom, as minhas vias de acesso são ruins. Eu estou gastando muito dinheiro para fazer o transporte do meu minério, por exemplo. Eu estou aumentando meu custo de transporte, estou aumentando meu custo de carregamento. Quando chegar lá na frente, né, eu vou estar perdendo dinheiro nesse meio tempo. Então a gente tem que pensar nas formas associadas. Desculpa, ficou claro para vocês isso aí? Tá, então vamos continuar. Se não ficou claro, pausa o vídeo e faz uma pergunta para mim no chat, no grupo do WhatsApp, nos comentários do YouTube, se você não for meu aluno, tá? É meu aluno regular, né? Tem um monte de gente assistindo que não é do meu aluno regular. Então, faz essa pergunta e vamos lá. A gente vai ver algumas definições de alguns autores agora, né? O McCaffrey, em 2012, ele sugeriu que a Mine2 Mill e a geometalurgia, que também podem funcionar muito bem, é um código para fazer um esforço e colocar os procedimentos em prática para registrar de forma acessível uma compreensão do corpo do minério, como as mudanças do corpo do minério e a prática operacional impulsionam a produtividade e a produção e o entendimento dos parâmetros operacionais na mina e na fábrica que podem ser manipulados para melhorar a produtividade e o custo operacional. Ufa, acabamos. Nada mais é do que conhecer todo o seu corpo e fazer uma prática operacional integrada, ela melhora a sua produtividade e os seus custos operacionais. Tá? Essa é a definição do McCaffrey. A gente vai ver agora a definição de Adel e autores. Esse et al. Significa e autores, que a gente vai ver aqui embaixo. Tem alguns. Tem o Kovostic, eu já ia falar Djokovic, que é um jogador de tênis, não tem nada a ver. Tem o Thornton e o Richardson, por isso que é Adel e autores. Eles falam que o Mine2 Mill é uma abordagem holística para otimização das operações de mineração e processamento, que tenta minimizar o consumo de energia dos processos de redução dos tamanhos das partículas, que é o que a gente está falando aqui até agora. A gente vai estar tentando sempre reduzir o custo, e a melhor forma que a gente tem de reduzir o custo para esse procedimento é através da redução do consumo de energia, seja ele como for. Tá? Scott et al. E autores, eles falam que a melhoria do Mine2 Mill envolve a otimização da cadeia de processo de fragmentação de rocha, desde a rocha in situ até a sua saída do concentrador lá no final do beneficiamento. Tá? Essa quarta definição do Scott et al. Ela mostra a ênfase nos efeitos da fragmentação e distribuição do tamanho das partículas, que melhor captura o entendimento mais comum do Mine2 Mill. Ou seja, a gente sempre pensa em reduzir essa nossa fragmentação para que a gente consiga melhorar o que a gente tem no Mine2 Mill. E se a gente juntar com o que o Adel disse, que é a redução dos custos de energia, é a base principal do Mine2 Mill. Tá? Embora ela não seja declarada, a definição traz a implicação da otimização através do desmonte de rochas, que ele pode reduzir um aumento da capacidade do circuito de cominuição, britagem e moagem, assim como redução dos custos desse processo final de beneficiamento, que não é o processo final, que depois vão ter outras coisas ainda. Mas se a gente conseguir reduzir esses custos já na britagem e na moagem, a gente já está ganhando muito dinheiro. Isso por quê? Porque, como a gente sabe, cada atividade ela tem um consumo de energia. Tá? Então a gente tem 4 principais formas da gente ter o uso de energia, né? Para cominuição, britagem e moagem, carregamento e transporte, tá? Concentração, que aqui está fora de ordem, na verdade. Era para a gente falar primeiro de perfuração e desmonte, carregamento e transporte, cominuição e concentração. Tá? Mas, se a gente olhar aqui, a cominuição, ela tem 67% de tudo que a gente gasta de energia é nessa fase, tá?
A gente vai até falar lá no final da aula das leis de Bond, da terceira lei de Bond, que ele fala sobre quanto de quilowatt-hora a gente usa para reduzir uma partícula até o tamanho específico do estudo. Tá? Então eu pego uma partícula grande, eu quero diminuí-la, e quanto que eu gasto em quilowatt-hora. Lembrando que tudo que a gente usa em casa, ventilador, ar-condicionado, geladeira, ferro de passar, computador, celular, quando na tomada, claro, tudo isso faz a utilização de quilowatt-hora. Então, no nosso beneficiamento também, mas o custo geral que a gente tem de energia no nosso processamento de minerais, 67% está na cominuição. Tá? A gente tem 23% no carregamento e transporte. O que é o carregamento e transporte? Acabou o desmonte, é aquela fase do carregar os minérios e botar no caminhão. Tá? Carregar e botar no caminhão. Esse é o carregamento, quando o caminhão sai, isso já é transporte. Tá? A gente tem 5% na concentração, que é depois da cominuição, tá? Que aí entra a flotação, tem os separadores gravíticos, né? Os magnéticos, que aí vai por gravidade ou por uso da força magnética. E a gente tem 5% para perfuração e desmonte. Olha como que a perfuração e desmonte ela tem um custo baixíssimo com relação a todo o resto. E tudo que a gente pensa até hoje é desmonta, manda para o beneficiamento, e o beneficiamento, com perdão para quem adora o beneficiamento ou quem vai adorar o beneficiamento, para quem trabalha com beneficiamento, mas muita gente pensa assim, eu mando para o beneficiamento e eles se viram, a minha parte é mandar para eles. Não é assim que funciona. Se a minha perfuração ela começa, ora manda um fragmento muito grande, ora manda muito pequeno, ora manda muito grande, ora muito pequeno. Lá eles vão estar tendo um custo que é muito maior do que a operação de lavra. Tá? A gente pensa na operação de lavra, o pessoal que gosta de lavra fala, não, lavra é o principal. Não é. Tá? Se a lavra fizer um trabalho mal feito, o contexto geral do seu empreendimento vai ser ruim. Tá? Por que isso vai ser ruim? Porque o contexto geral vai mostrar que você está perdendo dinheiro porque seu desmonte é mal feito. Tá? Por isso que as operações de desmonte elas têm que ser muito eficientes. Beleza? Então, quando a gente sabe disso, a gente vê que até 83, na verdade, 83, 84, a gente não tinha muito estudos que associavam um ao outro. Era eu faço o meu, você faz o seu, cada um se vira. Tá? Então, Kai Nielsen conduziu os primeiros estudos ligando a mineração ao processamento, tá? A lavra ao processamento, e esse trabalho envolveu operações, análise das operações, mineração e processamento da mina de Sydvaranger, sei lá como é que fala esse negócio, na Noruega, tá? E aí, a partir disso, pessoas também começaram a falar, né? Em 83, o Claude Cunningham, que a gente vai falar bastante sobre o Cunningham hoje, ele publicou um artigo descrevendo um modelo de fragmentação baseado na sua experiência na África do Sul, tá? E aí ele propôs um modelo, né, de fragmentação de Kurzham, que hoje em dia é amplamente utilizado. Tá? Esse modelo de fragmentação de Kurzham, ele junta duas formas de trabalho que já existia, o Kunestov e o Hamsler, e ele pegou dois estudos e uniu um em um só e fez um modelo de fragmentação que ele consegue prever a fragmentação da rocha antes mesmo de você detoná-la. Ou seja, eu consigo ver mais ou menos como que minha detonação vai acontecer, como que os meus fragmentos vão sair e como que isso pode impactar lá na frente, por exemplo, no caso da cominuição. Tá? Então esse modelo foi um dos primeiros a usar parâmetros de entrada, incluindo pano de fogo, tipo de explosivo e alguns parâmetros da massa rochosa para prever a fragmentação. E isso para a gente é essencial. Tudo que eu puder prever, que eu puder fazer uma estimativa inicial de como a minha operação vai acontecer, para mim é melhor. Tá? Então, se a gente consegue analisar e utilizar esses modelos de fragmentação, por exemplo, de Cunningham, eu só vou falar hoje do modelo de Kurzham, de Cunningham, que ele fez em 2005, né? Mas eu vou colocar um vídeo linkado para vocês na aula, né? Que é do engenheiro Paulo Colseiro, que o cara é um especialista mundial aí,
formado na UFPE, formado na mesma escola que eu, mas ele trabalha hoje na Espanha, Portugal, Singapura, em vários lugares, e ele fala muito melhor do que eu vou falar para vocês hoje, e ele vai falar, além do QuizHan, ele fala de outros modelos de fragmentação também. Então, não se atenham só ao que eu estou falando aqui hoje, vão atrás desse vídeo dele também, o vídeo é pequeno, tá? Não é tão pequeno assim, ele tem 1h28, se não me engano, mas é um vídeo muito bom, onde ele vai te mostrar bem todos os outros modelos de fragmentação também. Então, quanto mais a gente puder prever o que vai acontecer, melhor, e quanto mais modelos a gente puder estar utilizando, mais eficaz também vai ser o nosso processo. Tá? Então, o modelo de QuizHan ele se tornou base do trabalho de modelagem de fragmentação. Isso aqui é uma escola, um instituto da Austrália, né, que tem em Melbourne. Tá? Então, ele é base para esse estudo de modelagem de fragmentação desse instituto de Melbourne. E esse modelo foi considerado menos preciso na previsão final da distribuição de tamanho. Esse é o modelo original. Em 94, esse instituto ele desenvolveu o método para modificar o QuizHan. Tá? Em 2005, foi feito por Ocherlone, ele desenvolveu uma distribuição de fragmentos com as variações grosseiras a finas, mas o próprio Cunningham, em 2005, ele fez uma adaptação do modelo de QuizHan de forma a mostrar a eficácia desse processo. E aí, deixa eu apagar a minha telinha aqui, para vocês conseguirem ver o que está escrito no final do slide aqui. Show. Então aqui ele fala nesse final aí, onde ele pode ver que o modelo de QuizHan é o mais utilizado hoje no mundo. Tá? Deixa eu ligar de novo a minha câmerazinha, para vocês verem minha carinha feia. Então, hoje em dia a gente usa esse modelo de Cunningham 2005, a gente vai utilizar aqui nessa disciplina, eu espero que vocês utilizem, para quem for trabalhar com desmonte de rocha, utilizem esse tipo de análise de previsão, tá? Para que a gente consiga fazer essa análise prévia antes do nosso desmonte, para ver como que ele vai ficar. Tá? Então, por conta disso, a gente vai falar a partir de agora do modelo de fragmentação de Cunningham. Tá? Só estou conferindo se está tudo certo, porque vocês sabem que eu já errei. Gato escaldado tem medo de água fria. Então, o objetivo principal da detonação é fragmentar a rocha, e há recompensas significativas por fornecer uma faixa de tamanho de fragmentação que não só é adequada ao sistema de mineração que alimenta, mas também minimiza frações invendáveis e o aumento do valor que pode ser vendido. Ou seja, se eu consigo encontrar esses tamanhos específicos, né, do meu desmonte, isso favorece demais as minhas operações. Tá? Eu gosto muito de brincar que, por exemplo, se eu faço um desmonte que ele tem muitos materiais grossos e muitos materiais finos, tá? O que isso vai gerar para mim? Isso vai me gerar uma hora que eu consigo tirar os materiais de uma forma mais tranquila, mas na hora de carregar o meu caminhão, eu vou estar colocando menos material do que ele comporta. Então, se eu estou colocando menos material do que ele comporta, eu já estou perdendo dinheiro aí. E se eu também estou gerando muitos finos, se você já varreu a casa, você já deve ter visto quando a gente pega aquela pá. Não sei se eu já falei isso para vocês em aulas anteriores, mas se eu falei, eu repito. Você pega aquela pá, aquele poeirinha fina passa toda para debaixo da pá. Para você tirar aquilo ali, você tem que voltar, fazer mais um montinho, passar a vassoura de novo. Isso aí para mim é uma escavadeira, uma carregadeira, por exemplo, tentando tirar aquele material mais fino. Quando a carregadeira ela vem, o material fino ficou aqui embaixo, ela não conseguiu tirar. Vem, o material fino ficou aqui embaixo, ela não consegue tirar. Termina perdendo tempo com esse processo. E quanto mais você perde tempo fazendo essas operações, a gente tem, né, um negócio chamado tempo de ciclo dos equipamentos. O meu equipamento ele tem o tempo que ele é carregado, meu equipamento de transporte, o tempo que ele é carregado, o tempo que ele demora para ir até o local de descarga e voltar. Se ele demora muito para ser carregado, porque minha carregadeira está demorando para pegar esse material, eu estou perdendo tempo. Se eu estou perdendo tempo, acreditem, se eu perco 2 minutos por conta disso, tá? 2 minutos para cada operação dessa, isso pode me gerar a necessidade de ter um caminhão a mais dentro da minha empresa. Tá? Isso no final da minha análise toda, isso pode me fazer comprar um caminhão a mais.
um caminhão, vou chutar um valor baixíssimo, R$300 mil a mais, fora o diesel que ele vai estar utilizando todo dia. Isso porque o meu desmonte foi ruim, e isso está gerando problema no meu carregamento. Perceberam como que uma coisa pode estar atrelada à outra? Essa aula de dimensionamento de equipamentos, eu tenho até eu gravei uma aula sobre isso para a turma de desenvolvimento de mina. Se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá depois. Vocês ainda não estão matriculados na disciplina, mas ela está disponível no YouTube. Acho que eu virei youtuber agora, hein? Tô falando isso direto. Mas tá lá, todas as minhas aulas que eu fiz até hoje estão no YouTube, tá? Então, essa é a importância da gente ter esse controle da nossa fragmentação, que ele saia o mais homogêneo possível, com os fragmentos mais homogêneos, para conseguir garantir uma melhor operação, não só do beneficiamento, mas agora eu acabei de dar um exemplo do carregamento e transporte. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente vê uma foto de um desmonte, tá? Que aqui, ó, fragmentos maiores que eles tiraram, né, que eles separaram. Aqui uma área bem mais homogênea e aqui um pouco menos homogêneo, né? Tem fragmentos grosseiros e fragmentos menores. Isso pode ser por conta do material que era mais fragmentado aqui do que aqui, pode ser, tá? Mas o que a gente precisa é que ele seja o mais homogêneo possível, tá? Para que a gente consiga estar trabalhando, e sempre que possível que essa pilha ela não seja não tenha nem fragmentos nem muito grandes nem muito pequenos, tá? Dependendo do tamanho da pilha, por exemplo, vai interferir no tipo de equipamento que eu vou estar utilizando. Eu posso estar utilizando uma pá carregadeira ou uma carregadeira, ou eu posso estar utilizando uma escavadeira se a pilha for mais alta, tá? Então a gente tem que tomar esses cuidados também. Então, vários modelos foram apresentados ao longo dos anos, tentando prever a distribuição do tamanho resultante dos projetos de detonação específicos, de explosão. Tá? Como a gente já tinha falado antes, alguns foram feitos e hoje em dia o mais utilizado é o de Cunningham, é o modelo de Kurzhahn, proposto por Cunningham. E elas têm abordagem em dois campos, né? A abordagem empírica, que infere na fragmentação mais fina de maior entrada de energia, e a gente tem a mecanicista, que rastreia a física da detonação e o processo de transferência de energia de rocha, bem definidos para layouts específicos, obtendo a gama de resultados de detonação, mas essa mecanicista ela é bem mais trabalhosa, bem mais complexa, e por isso ela quase não é utilizada, tá? Então, geralmente, os modelos empíricos são utilizados em plano de fogo diário, onde esse nosso autor, né, o Cunningham, ele já, a partir da década de 80, ele já começou a falar sobre esses tipos de atividade, e para isso a gente tem que seguir 3 fórmulas. E agora que vem a parte mais complexa da brincadeira, né? Por quê? Quando eu estou utilizando essas minhas fórmulas, deixa eu só observar aqui, daqui a pouco eu tiro a câmera para sair de cima aqui dessa informação que está aqui embaixo. Essa equação de Kuznetsov, né, de Kurzhahn, ela diz para a gente que o x50, ou seja, o tamanho médio da minha detonação, eu fiz a minha detonação e ele vai sair com o tamanho médio de partícula, tá? Ou seja, esse meu x50 ele está relacionado ao tempo, o fator de tempo de retardos entre os meus furos, tá? Ao meu fator de rocha, o fator A razão de carga que eu estou utilizando, ou seja, quanto de carga, quanto de explosivo eu estou utilizando naquele ponto específico, elevado a menos 0,8, vezes a quantidade de explosivos por furo, olha que são coisas diferentes, razão de carga e quantidade de explosivo por furo, tá? Razão de carga e quantidade de explosivo por metro quadrado, por metro cúbico, desculpa, tá? Eu tenho que levar em consideração o RWS do explosivo que eu estou utilizando. O RWS é a relação da força do meu explosivo com relação ao ANFO, tá? Então, por esse motivo, o RWS, né, geralmente o fabricante traz para a gente esse valor do RWS. Ele já vem lá na própria embalagem, ele dá o RWS e o RBS em alguns casos também, o RBS com relação à pressão de gases que ele tem. Tá? Então isso aqui, com a utilização dessa fórmula, a gente tem as nossas constantes para a gente encontrar o fragmento de tamanho médio que eu vou ter. Se eu tiver essas informações, eu consigo determinar.
Tá? Só para ficar claro, o fator de rocha ele varia de 0,8 a 22, tá? Dependendo do tipo de rocha. E para a gente encontrar esses valores aqui, a gente pode, por exemplo, esses valores já, eles seguem outras formulações, que eu não vou falar para vocês agora, porque não cabe eu ficar falando de muitas fórmulas, mas eu vou trazer para vocês nas aulas lá. Eu vou mostrar esses fatores de rocha. Na aula do Paulo, por exemplo, ele cita e explica cada um por um. Então é bem interessante a gente ver essa aula do Paulo. Para que a gente consiga determinar esse nosso fator, né, desse fragmento de rocha de 50% dela, que é o tamanho médio da nossa malha. Tá? Isso quer dizer que 50% do nosso desmonte vai estar desse tamanho de fragmento para baixo. Esse nosso fator de tempo, ele está relacionado aqui com os nossos tempos de retardo. Tá? Por que disso? Porque ele está dizendo para a gente que se essa nossa relação entre o tempo de retardo entre os furos e o tempo de tempo máximo, né, de máxima fragmentação, ou seja, quanto tempo desse retardo que vai me gerar a máxima fragmentação, eu vou ter relação com o meu desmonte. Se o meu furo, por exemplo, não tiver retardo, ou seja, meu retardo for zero, todo mundo desmontou ao mesmo tempo, eu consigo já prever que esse meu x50 ele vai ser, né, no caso, isso aqui, o meu tal, que é o tempo de retardo entre os furos e o tempo de máxima fragmentação, ele vai ser zero. Isso quer dizer que isso diretamente já leva o meu x50, né, o meu tal é zero, isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero, o meu x50 ele já fica 2 vezes maior, ou seja, meus fragmentos eles ficam 2 vezes maior. Tá? Se o meu tal, por exemplo, ele for entre 0 e 1, aí eu faço toda essa minha relação para achar esse meu fator de tempo relacionado. Tá? Isso aqui está relacionado, deixa eu colocar aqui. Isso aqui está relacionado por conta do estudo que mostra que, com relação ao tempo do meu retardo, os meus fragmentos eles tendem a diminuir. Por isso que a gente fala que o tempo ideal, né, de retardo é de 3 milímetros por segundo, 3 milissegundos, desculpa, por metro de furo. Tá? Ou seja, quanto maior for o meu furo, maior vai ser esse meu retardo. Tá? E aí, quando a gente tem essa nossa relação, tá? Isso aqui foi feito para uma mina específica na África do Sul, e ele achou que esse tempo máximo aqui era o tempo de 3 milissegundos, mas para fazer de uma forma mais eficaz para todo mundo, foi utilizado, né, esse tempo máximo aqui, ele é de 15,6 sobre a velocidade sísmica da rocha, tá? Vezes o afastamento que a gente tem entre os furos. Tá? Então, dessa forma aqui, eu consigo encontrar esse meu tempo máximo de máxima fragmentação, né? Porque com o passar do tempo, essa fragmentação ela decai, e quanto mais você aumenta esse retardo por metro, né, mais essa fragmentação ela volta a subir. Então, nessa inflexão aqui, é o tempo de máxima fragmentação. Beleza? Olha como que aquela aula que vocês viram lá atrás com o Eliseu, né, que fala sobre o retardo, por exemplo, o retardo ele é extremamente importante para garantir a fragmentação, reduzir o ruído, reduzir vibração. Tá? Então isso mostra como as nossas operações elas também têm que ser integradas nisso. Na aula passada eu falei para vocês sobre vibração. Se eu não tenho retardo, eu tenho um aumento de vibração, eu tenho um aumento de ruído. Se eu tenho uso de retardo, eu estou diminuindo a vibração, estou diminuindo o ruído, estou melhorando minha fragmentação. Então aí isso tudo também está interligado. Beleza? Já sei disso aqui, já sei o tamanho médio das minhas partículas, então eu preciso saber agora do fator de uniformidade do meu desmonte. Ou seja, o meu fator de uniformidade é quanto uniforme vai estar todo o meu desmonte, para eu não ter aqueles fragmentos grandes e fragmentos pequenos, fragmento grande e fragmento pequeno. Para eu achar o meu fator de uniformidade, eu tenho que usar essa formulazinha bem pequenininha que está aqui descrita para vocês. Alguém já deve estar com medo a uma hora dessas. Eu não quero que vocês decorem fórmula nenhuma, zero. Jamais eu quero que vocês decorem uma fórmula porque eu não sei fórmula decorada. Eu quero que vocês saibam por que utilizá-los. Tá? O que é o fator de uniformidade do desmonte?
Mais uma vez, é o quanto mais uniforme os meus fragmentos após a detonação eles vão ficar. Tá? Então, esse meu fator de uniformidade ele também está relacionado ao meu fator de rocha, que a gente já falou lá atrás, que ele varia de um número muito pequeno, tá? Ele vai até 22, 0, alguma coisa até 22, e aí rochas mais competentes elas vão ter esses valores mais altos, mas geralmente não tem esses valores todos, elas estão ali entre 1,5 e 2, é o que a gente mais utiliza, tá? A gente vai ter relacionado esse fator de rocha sobre 6 elevado a 0,3 mais 0,206 mais 1 menos esse RS, que esse RS para a gente ele é o fator de dispersão de tempo do iniciador, ou seja, a gente já viu, né, que a gente tem os iniciadores elétricos e não elétricos. Os elétricos são aqueles que eles vão detonar com a menor dispersão de tempo possível, ou seja, você mandou ele detonar em 0,25 milissegundos. Ele vai detonar em 25 milissegundos. Um não elétrico, por exemplo, ele pode ter 20% de dispersão, ou seja, ele pode detonar em 20 milissegundos ou ele pode detonar em 30 milissegundos. Ele tem um range, um alcance maior, então ele tem essa dispersão maior e aí que gera problema pra gente, tá? A gente tem que relacionar também de acordo com o afastamento. A gente tem o diâmetro do furo, o espaçamento, a gente tem o desvio padrão de perfuração, ou seja, quanto de desvio essa minha perfuração está acontecendo. E aí entra a importância da gente utilizar equipamentos específicos, né? Isso até me lembra agora que eu estava conversando com o Alex mais cedo, e a gente tem o body track, por exemplo, bore track, o pessoal gosta de chamar, que ele mede a inclinação de furo. Por quê? Eu já falei isso na aula passada para vocês. Se o furo ele tem desvio, eu tenho 2 furos aqui, e eles sofrem desvio, eram para eles estarem perpendiculares, eles vão estar quase que se concentrando. Nesse ponto específico aqui embaixo eu tenho acúmulo de carga, por exemplo. Aqui eu tenho acúmulo de carga, do lado de cá os furos estão assim. Então aqui eu tenho uma zona de menos carga, então aqui eu gero fragmentos mais grosseiros. Tá? Então eu tenho que pensar nisso também. Então esse desvio padrão dos meus furos tem que entrar aqui. Tá? Vocês vão ver isso em... eu acho que isso é estatística básica, alguma coisa assim. Tá? Que a gente tem o nosso desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Estou falando bonito hoje, até parece que eu lembro dessas coisas todas. Mas a gente tem essa relação dividido de novo pelo nosso afastamento, vezes o comprimento da carga afetando a fragmentação, lembrando que o furo todo não é carregado, parte do furo é carregado, parte tem o tampão, por isso que é a altura da carga, tá? Dividido pela altura do furo, isso elevado a 0,3. Vou precisar que vocês decorem isso? Jamais. Olha o tamanho dessa fórmula, o tamanho dessa criança. Não se preocupem em decorar isso não, porque eu não preciso. Tá? Mas eu preciso que vocês entendam que esse fator de uniformidade vai me dizer que os meus fragmentos, quanto melhor for esse meu fator de uniformidade, mais meus fragmentos eles vão estar bem distribuídos. E esse fator de uniformidade vai servir para uma fórmula que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então esse fator de dispersão de tempo ele está relacionado à dispersão dos retardos, ou seja, 6 vezes a dispersão dos retardos, e T é o tempo de retardos entre os furos. Então, se eu estou trabalhando com um elétrico, por exemplo, tá? Esse aqui tende a ser 0, então esse meu fator de dispersão de tempo ele tende a ser 0. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, uma análise de um elétrico, né? Ele tem uma dispersão de tempo, se é para sair em 25 milissegundos, ele vai sair em 25 milissegundos. E aqui a gente tem um não elétrico, por exemplo, com 10% mais ou menos. Tá? E aí ele pode sair tanto aqui em 22,5, se ele estiver aqui, por exemplo, estou extrapolando bem, ou ele pode estar saindo aqui em 27,5 mais ou menos. Tá? Então, exagerei, vamos lá, não vamos dizer 22, não vamos colocar 2,5 não, vamos colocar que ele pode estar saindo em 23 ou ele pode estar saindo em 27. Tá? Então aqui a gente vê como que essa dispersão ela pode influenciar, principalmente quando a gente analisa os tamanhos dos fragmentos com relação aos desmontes que têm dispersão, tá? Com dispersão de tempo
eles tendem a fragmentar muito menos, tá? Então, e sem dispersão do tempo, eu consigo ter uma malha passante muito mais regulada, que vai gerar uma fragmentação muito mais de acordo com o que eu estava esperando, tá? Então aqui é um tipo de desmonte ideal, sem dispersão de tempo, e aqui com a dispersão de tempo dos meus iniciadores, tá? Então, o Cherloni ele descreveu a fórmula para encontrar a distribuição granulométrica, tá? Onde a gente tem que essa probabilidade de Rossin-Hambler ela está relacionada a esse fator de uniformidade e aquele meu x50, né, aquele meu fragmento de tamanho médio do meu desmonte, eu consigo encontrar os tamanhos que eu preciso. Por exemplo, eu quero saber quando eu tenho 80% dos meus fragmentos, qual é o tamanho da partícula que eu vou ter depois do meu desmonte. Então aqui eu coloco que é P80, 80%, e eu faço essa análise de acordo com os que eu já tenho, com os valores que eu já tenho. Eu já sei qual é o meu x50, por exemplo, que eu já calculei, e aí eu consigo saber qual é o tamanho que ele vai estar 80% do passante. Ah, Gleico, mas para que eu preciso saber disso? Logo para começo de história, a gente sabe, por exemplo, que a gente tem o gap do britador, o gap do moinho, que ele geralmente, tá, ele é 20% maior do que o maior fragmento que vem do meu desmonte. Tá? Ou seja, se eu sei o tamanho dos fragmentos que vem do desmonte, eu já posso evitar, por exemplo, um desmonte secundário, né, que o pessoal usa aquele martelo hidráulico que gosta de chamar de pica-pau. Eu posso evitar o meu desmonte com explosivo, né, que o pessoal chama de fogacho. Tem o método do João de Barro, por exemplo, né, que você coloca um explosivo, fecha ele por cima e detona para tentar diminuir o tamanho da partícula. Isso tudo aumenta o risco de acidente. Mas se eu já sei, por uma análise, por um teste, por uma previsão, que eu nunca vou passar desse tamanho, talvez eu não precise fazer esse tipo de operação. Tá? Gleico, mas você está sendo utópico. Eu estou sendo, e eu sempre vou esperar que o meu desmonte não precise de um desmonte secundário. Tá? Porque se eu consigo prever, calcular, fazer tudo direitinho, talvez eu consiga evitar que isso aconteça. Tá? Mas com essas três fórmulas que a gente tem, a gente já consegue meio que prever o nosso desmonte, e prevendo o nosso desmonte a gente consegue ter uma análise melhor da nossa operação. Se eu consigo prever o tamanho do meu desmonte, isso significa que se eu reduzo o tamanho dos fragmentos, eu posso estar melhorando a minha operação de beneficiamento. Tá? E se eu melhoro o meu beneficiamento, eu estou reduzindo os custos de beneficiamento, fazendo pequenas modificações no que eu tenho no meu desmonte de rocha. Tá? Então isso favorece demais a minha operação. Tá? Então se a gente analisar, por exemplo, aqui, eu vou abrir para vocês o software VipFrag, ou VipFrag. Deixa eu mudar aqui minha tela para ele. Eu vou voltar aqui rapidinho, porque eu estava fazendo uma simulação para ver se estava funcionando. Eu vou ficar aqui controlando para ver se vocês estão observando direitinho. Então aqui em cima, por exemplo, essa aqui é uma versão... Deixa eu ligar minha câmera. Não está com a câmera aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar minha câmera para vocês me verem mexendo nesse trem aí. Só um minutinho que eu estou colocando aqui captura de vídeo. Vamos ver se eu apareço. Não apareci. Agora eu apareci 2 vezes ainda. Deixa eu tirar esse aqui. Ah, não apareci não. Calma aí, pessoal, que eu tô fazendo um negócio aqui. Agora parece que vai. Agora não foi. Ó, tô quebrando a cabeça aqui para tentar fazer um negócio. Ah, tá, agora eu entendi o que aconteceu. Tá. Calma aí que eu tô ajustando as coisas, trocando pneu enquanto o carro tá andando. Deixa eu colocar minha câmerazinha aqui no cantinho. Vamos ver se agora vai dar certo. Agora eu apareci. Pronto, vamos lá. Então aqui a gente está no VipFrag. E aqui, por exemplo, eu posso vir... essa é a versão que está disponível no site deles. Então
é uma versão de teste, tá? Vocês podem ver que eu mexi um pouquinho nisso aqui, né? Se vocês acompanharem o meu mouse aqui. Eu vou vir aqui em adicionar novo, tá? Nas versões pagas você tem como fazer novas análises, né? No meu caso aqui, como eu só estou para mostrar para vocês, eu venho na demonstração da análise, ele vai me mostrar alguns tipos de operação, eu vou escolher qualquer um, tá? Vou pegar esse aqui, por exemplo, uma rocha desmontada do tipo B, e aqui que vem a parte interessante da brincadeira, né? Quando você está num desmonte de rocha e você quer utilizar esse software, o pessoal geralmente joga uma bola de basquete no meio, tá? Mas por que da bola de basquete? Porque a bola de basquete você sabe o diâmetro dela e ela é laranja, você consegue visualizá-la de uma forma mais rápida, tá? Para o seu desmonte. Então você pega aqui. Por quê? Quando você vem aqui em cima na régua, você consegue determinar qual o tamanho. Por exemplo, eu vou dizer que esse fragmento aqui, ó, ele tem 50 centímetros. Eu não vou dizer 50 centímetros porque eu estou sendo exagerado aqui, eu vou dizer que ele tem 1 metro. Tá? Então eu estou dizendo que esse fragmento tem 1 metro. Tá? Então ele vai analisar todo mundo que está em volta aqui com relação a esse aqui. Porque quando eu venho aqui nas partículas, ó, eu consigo melhorar ou piorar essa análise aqui. Está vendo partículas onde não tem aqui. Então eu posso diminuir aqui para trazer bem próximo da minha realidade. Aqui, ele está me dizendo que isso aqui tem 1 metro, então ele vai analisar essa aqui que está em volta, ele vai analisar essa aqui, vai analisar essa pequenininha, essa outra que está aqui, essa que está aqui do lado, e assim ele vai fazendo as análises dele, tá? Não vou mexer no resto porque para a gente agora não influencia, e eu vou vir aqui para mandar ele analisar. Ele vai demorar um pouquinho, mas eu vou mandar ele analisar e ele vai me dar essa questão aqui, ó. Naquele caso, como eu disse, que aquele fragmento que eu medi ele tinha 1 metro de tamanho, o que ele está dizendo para mim é que quando eu estou em 681 milímetros, nesse ponto aqui específico, deixa eu ver se vocês conseguem ver meu mouse, tem que aumentar a minha telinha aqui, porque senão eu não consigo ver se vocês enxergam meu mouse. Meu mouse está passando, não estou vendo meu mouse. Calma aí que eu vou tirar do modo estúdio para ver se eu enxergo o meu mouse. Meu mouse não está passando para vocês. Isso não é legal, mas aí eu vou dizendo então o que cada coisa quer dizer aqui. Já que o meu mouse não fica visível, eu já vou mostrando que aqui nessa lateral direita onde ficou azul agora, ele está me falando que em 1000 milímetros eu tenho 100% dos meus fragmentos, eles são menores do que 1000 milímetros, ou seja, 100% passa dos 1000 milímetros, tá? Que é 1 metro. Eu tenho que 86%, que é logo abaixo, eles são menores do que 68 centímetros. Ou seja, se o meu gap, por exemplo, ele for de 1,2 metros, ou seja, 1200 milímetros, todo mundo entra rapidamente no meu gap, então eu não gasto tanta energia. Tá? Isso significa que eu tenho, por exemplo, 50%, meu x50, né, que está aqui, tá 49,40%, eles são menores do que 30 centímetros. Ou seja, eu já consigo garantir que até 35%, 50%, 35 centímetros, 50% dos fragmentos do meu desmonte são menores do que os 35 centímetros. Eu já consigo controlar essas minhas operações. Tá? Então, nesses casos específicos, eu já vou fazendo. No lado de cá, no lado esquerdo, eu tenho uma tabelinha, tá aqui em azulzinho agora, que ele fala D99. No lado esquerdo superior, ele fala em D99, D50. O meu D50, ou seja, o meu diâmetro, 50%, né, do meu diâmetro, ele é de 320,34 milímetros. É o meu diâmetro médio, né, do meio ali. E aqui embaixo, essas barrinhas vermelhas, né? Opa, calma aí, que deu ruim aqui pra mim. Nessas minhas barrinhas vermelhas aqui embaixo, eu tenho que, por exemplo, aqui... Calma aí que eu vou ter que trocar a posição do meu... Eu tô brigando com o software de gravação aqui, tá, pessoal?
que agora vai. Aqui eu sei que, por exemplo, 100, 120, deixa eu fazer as contas, aqui tem 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos 150. Então aqui, 150, 200, 300. Ó, eu sei que por volta de até 350 está 50% do que eu tinha antes, então eu posso analisar por isso aqui, pelo meu histogramazinho. Então aqui eu tenho 50% das minhas operações, todo mundo menor do que 320 milímetros, e aqui eu consigo ver a distribuição dos tamanhos. Ó. Eu tenho muito mais fragmentos, que eles estão entre 320 e mais ou menos aqui embaixo. Ah, vocês não veem meu mouse, eu estou falando à toa. Mas aqui nesses gráficozinhos vermelhos, eu tenho que... eu consigo analisar que 50% está menor que 320. E eu sei que está até 600 milímetros, eu tenho 80% dos meus fragmentos. Então eu consigo fazer essa análise por esse histogramazinho vermelho que eu tenho aqui embaixo. E eu estou falando como se vocês estivessem vendo o meu mouse, mas ele não aparece para vocês. Mas a gente consegue entender que com essa análise de fragmentação eu já consigo prever como que o meu desmonte ele vai acontecer, tá? Então deixa eu voltar para a aula e a gente já viu rapidamente o VipFrag. Se você quiser fazer a análise dele de novo, ver como é que ele funciona e tal, é só baixar ele lá, que ele está de graça, tá? Ele é grátis no site da empresa, você consegue usar essa versão mais simplificada, tá? Então já vimos aqui o VipFrag. A gente vai falar agora, tá, que através dessa possibilidade de previsibilidade do desmonte, as etapas seguintes tendem a ter melhores resultados, tá? Então após o desmonte a gente tem que tomar muito cuidado com o carregamento e transporte, e de acordo com Sandrichian e Lopes, tá, que são espanhóis, é possível realizar uma análise de capacidade de escavação dos equipamentos de carregamento baseado no desempenho da detonação do maciço rochoso através das equações de Cunningham, tá? Então, a gente analisando essas fragmentações, a gente consegue ver, tá, que de acordo com Brunton e autores, a gente sabe que o tamanho médio da escavação, o tempo médio de escavação, tá, o tempo dividido da escavação dividido pelo passes da caçamba, que é a quantidade de vezes que ele faz esse movimento de carregamento, a gente consegue ver o impacto do desmonte no desempenho da carregadeira, tá? Então aqui a gente consegue fazer essa análise, né? Esse aqui é um caso real de uma mina que a gente foi também lá no quadrilátero ferrífero, e quanto melhor for esse nosso desmonte, menor a quantidade de passes. E com resultados estatísticos a gente sabe que esse P80, né, o fragmento, 80% dessa fragmentação, é considerado o melhor parâmetro de distribuição de fragmentação para estimar o tempo médio da escavação. Então a gente faz o nosso desmonte, tá? A gente analisou, previu como é que ele vai ser. Então isso quer dizer que nesse P80 a gente tem o melhor parâmetro de distribuição da fragmentação para favorecer o nosso carregamento, tá? Para valores maiores de P80 maiores do que 800 mm, 80 cm, a gente pode esperar que o gradiente de reação linear aumente, resultando em uma maior taxa de alteração, e isso dificulta o nosso processo de carregamento, porque a gente já não consegue mais garantir o tamanho dos fragmentos. Então pode vir aquele grandão que ocupa muito espaço, ou então a gente não consegue mais garantir a eficácia do nosso equipamento, tá? Como essa fragmentação ela influencia diretamente no processo de carregamento, essa equação abaixo, né, ela auxilia a análise de quantidade de material a ser carregado em cada passada, e a gente sabe que essa quantidade de material a ser carregada ela está relacionada diretamente ao volume da concha do equipamento, então ele já tem um volume que é dela, intrínseco do equipamento, vezes o fator de enchimento da caçamba, tá? Que esse fator de enchimento ele vai depender muito do tipo de material e como ele está representado, tá? Então a gente tem aqui que esse fator de enchimento ele está relacionado diretamente a como são os tipos de materiais. Por exemplo, eu tenho argilas úmidas e argilas arenosas que eu posso dar até 110%, que é aquela caçamba
que a gente chama de coroada, ela vem aqui em cima, tá? Ela vai além do volume da caçamba. Para areias e cascalhos, elas vão de 95% a 110% também, dependendo de como estejam essa distribuição entre os grãos. Para uma argila dura, a gente vai até 90%, e quando a gente tem uma rocha mal fragmentada, essa nossa caçamba ela só pega 50% do volume da caçamba. Tá? Então aqui, por exemplo, se eu tenho uma caçamba que ela tem um volume de 3 metros cúbicos e a rocha é bem mal fragmentada, né? Tem fragmentos grandes, pequenos e tal, talvez ela só consiga carregar 1,5 metro cúbico. Tá? Então aí a gente perde a capacidade da caçamba por conta de um desmonte mal feito. Tá? Com um desmonte melhor, mais bem feito, a gente pode ter até 75% da eficiência, né, do uso total do volume da caçamba. E isso já está influenciando no nosso carregamento. E a gente sabe, né, que esse fator de enchimento do carregamento interfere na produtividade, onde esse número de passes, né, que é o tempo que ele puxa o material, solta e coloca no caminhão, não saiu na câmera, né? Ele puxa, solta e coloca no caminhão, ele tem que ser de 3 a 5 passes, né? Acima disso é ruim, porque demora muito tempo, e abaixo disso você está botando muito peso sobre o caminhão de uma única vez. Tá? Então o ideal é sempre que a gente tenha de 3 a 5 passes, tá? Para que a gente faça a nossa produtividade ideal do nosso equipamento de carregamento e também do carregamento de transporte. Tá? Então, além dos fatores citados, a gente precisa entender que as vias de acesso elas também são importantes. Tá? Uma via, por exemplo, que tenha grandes inclinações é ruim. Uma via que, por exemplo, não tenha drenagem, que tenha ravinas, erosões, essas coisas todas, são complexas e aí você vai estar dificultando o tráfego dos caminhões. Tá? Então a gente tem que pensar que essas vias de acesso elas precisam ser projetadas de acordo com técnicas específicas para dar maior celeridade e segurança ao processo, por mais que a gente saiba que a teoria é essa e a prática, o pessoal, estrada, deixa para lá, a estrada é bobeira, né? Eu estagiei numa empresa, por exemplo, que eu percebi que a gente estava tendo muita quebra dos equipamentos, porque eles saíam da rampa da bancada e quando eles iam para começar, eles desciam a rampa, batiam no platô e do platô eles iam para a descida da mina. Toda vez que eles saíam dessa bancada, o bico do caminhão batia no chão. Batia no chão, e aí a gente foi começando a quebrar a frente dos caminhões. E quebrava a frente, e o eixo entortava, o pneu furava, e ninguém conseguia entender que era só a inclinação. Era a via, né, unindo duas bancadas que estavam ruins. E aí, quando a gente está falando agora de Mine to Mill, isso também vai influenciar no processo. Gleico, mas eu ainda não vi nada sobre via, não vi nada sobre beneficiamento. Aqui não é para te ensinar isso ainda não. Via de acesso você vai ver em planejamento e desenvolvimento de mina. Beneficiamento você vai ver, por exemplo, em beneficiamento 1 e 2. Tá? Mas é só para a gente abrir a cabeça com relação a isso. Tá? Então, Thompson ele descreve que as estradas de mineração ela precisa ter 4 projetos, entre eles a gente tem o geométrico, o estrutural, que são eles, né? Geométrico, estrutural, funcional de manutenção. O geométrico ele vai mostrar para a gente a geometria, como que ela está funcionando, tá? O estrutural, como que ele é feito, quem vai passar por ali. O funcional, se ele está funcionando direitinho, se os equipamentos estão passando, são os equipamentos corretos para aquele tipo de via. E o de manutenção, para a gente ter sempre manutenção prévia para que evite problemas futuros. Tá? No projeto geométrico, por exemplo, a gente vê que ele é um dos mais importantes que a gente tem. Quando a gente fala de inclinação das vias de acesso, é um problema seríssimo. No setor, por exemplo, que não é do nosso caso aqui, o setor de rocha ornamental, ele tem algumas pedreiras com inclinação de via, que o ideal é que ela esteja entre 8% e 11%, 12%, podendo chegar até 15%, em alguns casos 20%, que não é o ideal, né? O ideal é até 15%. Tem estrada de mineração de rocha ornamental que chega a 28% de inclinação. Isso aqui de inclinação, horrível de subir, tá? Então a gente sabe que a inclinação média ela tem que ser de 8% a 11%, 12%, para que a gente tenha boa capacidade, né, do nosso equipamento, evitando essa resistência a rolamento. Resistência a rolamento é quanto mais inclinado, mais difícil o pneu
consegue tracionar para subir aquela rampa, tá? Fazendo com que haja gasto de maior energia pelos equipamentos de transporte quanto maior for essa inclinação, tá? Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, olha aqui nessa imagem, né? Essas inclinações bruscas a gente tem que sempre tentar evitar, mas aqui nem tá tão brusca assim, porque essa aqui é bem tranquilo. Eu que passei por aqui sei que não tinha inclinações muito altas. Aqui deve ter uns 8, 10% só e estava bem de boas aqui. Mas em alguns casos elas são complexas, são bem difíceis, tá? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado são relacionados aos materiais de construção das estradas. Muita gente acha que é simplesmente abrir a estrada, abriu, acabou, tá tudo certo. A gente tem que olhar quais são os tipos de material que a gente está utilizando, porque eles podem dificultar a movimentação dos equipamentos de carregamento, seja por material que não gere aderência ou porque gere aderência excessiva. Por exemplo, se você coloca muito cascalho, não sei se vocês já andaram numa BR, por exemplo, que você tem aquele asfalto que é um tapete liso, gostoso de andar, e do nada o pneu começa a fazer muito barulho, porque tem aquele asfalto mais grosso, mais que o pessoal gosta de chamar de caracachento, né? Aquilo ali aumenta a resistência do pneu. Quanto mais aumenta a resistência, mais gasolina você gasta naquele ponto específico, tá? Então, se você tiver numa pista duplicada que um lado é mais caracachento, do outro lado é mais liso, passa para o lado que é mais liso, que você gasta menos combustível. Dica do dia aí. Tá? Então, olha esse videozinho aqui, ó, sem aderência, por exemplo. Olha que delícia. Logicamente, dia de chuva, tá? Mas a gente tem que pensar também nos dias de chuva, tá? E aí? Alguém vai me dizer, caraca, mas o motorista é top. Olha o drift que ele fez. A gente não tem que pensar na habilidade do motorista e sim na qualidade das nossas estradas. Tá? Não adianta nada uma pesquisa mineral bem feita, a geoestatística bem feita, um desmonte bem feito, um beneficiamento bem feito. Se a sua estrada está ruim, você perde tempo, por exemplo, na estrada. Lembrando que o carregamento e transporte, eu tinha falado em 25%, 23% do custo de energia total que a gente tem nas nossas operações. Então, se a estrada não é boa, isso é ruim para o nosso Mine to Mill, tá? Na fase final do empreendimento está o beneficiamento e, nesse caso, ele vai se separar a cominuição e concentração, onde a fase da cominuição apresenta os maiores custos, e a gente não vai falar aqui de concentração, tá? Porque aí envolve muito mais coisas e tal, vai de cada tipo de minério especificamente, então não vou falar, e eu vou parar na parte de cominuição, tá? Então, para a gente fazer uma análise dessa cominuição, a gente usa, tá? Para calcular essa energia de fragmentação da rocha, a gente usa o Work Index de Bond, tá? Que o Barbato e Sampaio ele descreve esse WI, o Work Index, o índice de trabalho, tá? Como sendo correspondente à energia total em kWh por tonelada curta, ou seja, 907 kg, necessários para reduzir o minério, desde o tamanho teoricamente infinito até 80% de uma malha de 106 micrômetros. Ou seja, eu quero transformar 907 toneladas de um tamanho que eu não sei qual é, até que 80% desses 907 toneladas eles passem por uma malha de 106 micrômetros. Esse é o nosso Work Index, é o quanto que eu tenho que quebrar a minha rocha, fragmentar de novo, fragmentar mais uma vez, para que ela passe nesse britador, tá? Aqui a gente está vendo, não se assustem, essa rocha vai pular na cara de vocês já, tá? Mas olha a dificuldade que é de fazer essa cominuição, né? Olha quanto de energia está sendo gasto para transformar isso tudo. Eu vou repassar esse vídeo mais uma vez, não se assusta. Não era o intuito assustar ninguém, por isso que eu avisei. Mas olha o quanto de energia está sendo gasto para fragmentar esse fragmento aí, né? Esse mataco, como o pessoal gosta de dizer. Muito mais energia. Então, o meu desmonte aqui visualmente é um desmonte ruim. Eu tenho pedaços muito grandes e pedaços pequenos. Fora que isso pode entupir o britador. E se você entope o britador, você tem que parar a operação, desentupir o britador. Isso tudo gera tempo de parada, isso tudo gera custos desnecessários. Você reduz a sua produtividade. Se você tivesse aquela fragmentação toda certinha, o minério ia cair aí, fragmentar e seguir o passeio, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso.
Então, para a gente calcular esse WI, a gente usa a terceira lei de Bond, que ele fala que a energia em kilowatts para moer uma tonelada de minério curto, 907 kg, ele é igual a 10 vezes o WI, tá? Que é o Work Index, que a gente vai ver que tem uma fórmula específica para o Work Index, vezes 1 sobre a raiz do passante, tá? De 80% da malha que passa o material do produto, tá? Que é o que já vai produzido depois que ele é desmontado inicialmente, menos 1 sobre a raiz da abertura da peneira em micrômetros, onde passa 80% da alimentação. Aqui é 80% que passa depois dele já ser cominuído, e aqui é o que 80% do que chega para o beneficiamento primário, né? Então, com isso aqui, eu consigo ver a quantidade de energia que eu vou utilizar para cominuir o meu minério. Então, quanto menor for esses meus minérios, tá? Quanto melhor for a minha fragmentação, menor vai ser essa minha energia aqui, tá? Porque esse meu P80, ele vai ter uma menor quantidade de material chegando, e aí eu vou gastar menos energia total no meu minério, tá? Então, deixa eu só analisar aqui se está tudo direitinho. Está tudo direitinho por enquanto. Então, para calcular o WI, a gente tem que levar em consideração que o WI está relacionado a 44,5 dividido, né, pela abertura da malha de classificação do ensaio, que isso aqui é uma abertura padrão, tá? A abertura da peneira, que a gente passa 80% do produto, e o F aqui é o quanto ele passa da alimentação inicial. Mas, Gleico, eu tenho que decorar isso tudo, tenho que lembrar isso tudo. Não, isso aqui é beneficiamento 1 que vocês vão ver com o Eliseu depois, tá? Mas isso aqui é só para a gente saber que quanto mais esse meu material ele precisa de energia, ele precisa ser fragmentado, mais energia eu vou estar gastando no futuro. Quanto mais energia eu gasto no futuro, mais difícil ou mais caro a minha operação. Se o meu desmonte ele já me gera fragmentos menores, isso quer dizer que eu vou gastar menos dinheiro no futuro. Beleza? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso para que nossas operações elas sejam sempre as mais baratas possíveis, tá? Então, a gente vai... Deixa eu voltar aqui, que enquanto eu estou falando com vocês, eu estou preparando a próxima tela, que a gente vai ver, né, que quanto melhor for essa nossa uniformidade de fragmentação do Mine, do que vem da mina, o processo de beneficiamento pode ser mais barato pela redução da necessidade energética de cominuí-los a níveis desejáveis, e aí a gente tem uma redução geral do custo do nosso empreendimento. Beleza? Então aqui, não foi para onde eu queria, aqui a gente acaba a apresentação, mas eu vou abrir para vocês um PDF fala sobre o Mine 2000. Esse PDF ele é do Instituto Minere, tá disponível de graça lá no site deles, onde eles mostram pra gente aqui as operações dele, né? Onde eles têm aqui o material dele é desmontado e é trazido para um bitrador primário, tá? Depois disso ele passa por um processo, depois que ele é britado, ele passa por um processo de moagem com moinhos SAG, que são os moinhos semi-autônomos, passando por uns processos do moinho semi-autônomo. Ele vai para a peneira, que da peneira vai para os britadores cônicos, dependendo do tamanho ele volta aqui para o moinho SAG. Gleico, eu não sei nada disso que você está falando, é só o processo de moagem, tá? Aqui saem os fragmentos mais grossos, aqui saem os fragmentos mais finos. Depois dos fragmentos mais finos eles vêm para a flotação, que aqui já é concentração, tá? E da concentração eles vão para as barragens de rejeito e espessamento para que tire o material concentrado. Não sabe o que tem aqui, não sabe o que está passando, não... Opa, não apareceu para vocês, eu estou falando aqui feito um trouxa de novo. Calma aí. Agora eu acho que agora que vocês estão vendo minha tela aí, né? Então, esquece que eu passei a vergonha agora aqui atrás. Só acompanhe para mim da esquerda para a direita. Esquerda eu tenho britagem primária e pilha de estocagem. Desço para moagem. Da minha moagem eu tenho materiais mais finos,
meu britador primário ele vai gerar materiais mais grosseiros, a minha moagem vai gerar materiais mais finos, que está à esquerda embaixo. Depois eu vou para flotação e remoagem, que aí eu já tenho uma concentração. Tá? Depois disso eu tenho o uso de ciclones, que aí eu vou conseguir separar ainda melhor. Tá? Então a partir de agora, na britagem e na moagem, eu não separo os materiais. Tá? Na britagem e na moagem, eu simplesmente fragmento a minha rocha. Tá? Então agora eu estou fazendo um processo diferente. Agora eu estou aparecendo aqui em cima, né? Agora quando eu saio da britagem da moagem, eu começo a separar o que eu quero do que eu não quero, tá? Então aí eu já vou fazendo essas separações e para mim fica um pouquinho, aí entra a classificação, né? Então depois que eu faço britagem e moagem, eu vou para o espessamento e filtragem, eu vou ter aqui embaixo a pilha de concentrado, tá? Que aí já é o mineral que eu quero propriamente dito. Nessa tabela aqui à direita, ele fala que, por exemplo, o que chega de alimentado nesse meu moinho SAG, se ele for de 7 polegadas, por exemplo, ele consegue ter 1.450 toneladas hora. Eu estou lendo essa tabela da direita aqui, que vocês não conseguem enxergar meu mouse, tá? Se eu tenho, por exemplo, desse meu material que chega no meu moinho SAG, que é um moinho semi-autônomo, que ele tem bolas e o próprio minério para fazer essa fragmentação. Se nesse sistema eu chego a 3 milímetros, ou seja, a minha britagem e minha moagem na minha britagem leva 3 polegadas desse meu material, e esse meu moinho ele consegue moer 1.858 toneladas por hora, ou seja, é bem mais do que 20% do que a gente tem para 7 polegadas, do que chega do moinho do britador, do que em 3 polegadas quando chega no nosso moinho. O que isso significa? Quanto melhor for o meu desmonte, menos eu gasto na minha moagem, por exemplo, porque eu consigo, inclusive, produzir muito mais. Tá? Então, se meu desmonte for melhor, minha britagem vai ser melhor, e aí eu posso estar chegando com 3 polegadas de material nesse meu moinho SAG. Tá? Aqui, por exemplo, ele está fazendo a análise, né, de um desmonte onde ele mudou o plano de fogo, ele mudou o diâmetro dos furos, ele aumentou o diâmetro dos furos, tá? Onde ele mudou o espaçamento e afastamento, mudou a malha, tá? Ele mudou, por exemplo, ele deixou a malha mais curta, mais concentrada, né? Ou seja, essa relação afastamento-espaçamento, que era de 55 metros quadrados, passou para 37. Tá? E ele mudou, por exemplo, o tampão, que era de 6, passou para 6,1 metros. Tá? Então ele mudou um pouquinho. O fator de rocha ele manteve o mesmo. Ele mudou um pouquinho esse MF, que eu não sei o que é, mas ele teve uma alteração. Tá? E o X50 dele mudou também. O X50 está aqui embaixo. Ele saiu de 20 para 14. Tá? Ou seja, ele reduziu bastante esse diâmetro do material médio ali, né? Ele utilizou, nesse caso específico, o Heavy Anfo, que tem 70% de emulsão mais 30% de anfo, tá? Com alta velocidade, alta densidade e velocidade de detonação, com raio da zona pulverizada em volta do furo para aumentar a geração de finos. Isso que está escrito nesse quadrinho verde na lateral superior direita, tá? Então aqui na lateral direita aqui do lado da tabela ele fala da redução da malha de perfuração de 6,5 por 8,5 para 5,7 por 6,6, aumento da razão de carregamento de 407 gramas por tonelada para 597 gramas por tonelada, e aí ele reduziu o tamanho médio dos fragmentos de 20 para 14, fazendo um aumento da geração das crushing zones, que são as zonas de pulverização, né? Eu falei isso para vocês, eu acho, na aula passada. Próximo do furo é onde você tem essa crushing zone, que é a zona que ele é pulverizado, então sai muito mais fino. Tá? Então aqui a gente consegue ver o que ele mudou especificamente, tá? Já as razões de carga médias elas aumentaram. Antes elas estão em verde e depois disso elas estão em azul.
e você vê que tem um aumento de 38% da razão de carga no desmonte de rocha. E isso vai gerar, tá? Ele mostra aqui umas pilhas bem mais homogêneas e bem mais finas, tá? E aqui ele está mostrando para a gente, tá, essas taxas reais do que aconteceu no moinho SAG, tá, no moinho semi-autônomo, onde vocês veem que em 3 polegadas o que ele achava que ia diminuir, que ele ia moer 1.858 toneladas por hora, na verdade ele conseguiu até mais do que isso, que foi 1.912. Isso mostra a efetividade do processo depois que ele fez o desmonte. Tá? Nesse gráfico aqui ele mostra as granulometrias especificamente de como foram com relação aos dias, né? Essas taxas de produção também, avaliando esses processos de desmonte, mostrando como foi mais eficiente. Tá? E aqui ele mostra a distribuição granulométrica, tá, em polegadas, antes e depois, para que vocês possam ver que ela diminuiu bastante, né, esse material que foi fragmentado. Mas isso aqui já é um pouquinho mais complexo, eu não vou falar muito com vocês, mas só para vocês entenderem, esse gráfico de baixo é um gráfico de dispersão, onde essa reta em verde é uma reta da distribuição, que a gente chama de reta de regressão, onde através de qualquer um desses pontos específicos, por exemplo, em 1300, se você sobe a reta, você vai ver que o F80 está um pouquinho abaixo de 6 polegadas ali, então você sabe que para você conseguir moer, né, no caso, 1.300 toneladas por hora, o seu F80 tem que ser um pouquinho menor do que 6 polegadas o seu diâmetro dos fragmentos. Então a produtividade do moinho ela cresceu consideravelmente, 6,3%, isso só mudando o plano de fogo, né, especificamente, fazendo essas análises do Kushhan. Então você pode fazer uma melhoria significativa do seu empreendimento, tá? E onde ele começa a mostrar aqui que a massa processada por mês cresceu 13%, então a sua produtividade cresceu 13%, tá? Então isso é bem interessante. Tá? Então a gente vê que mês a mês aqui, ó, ele tem um aumento. Nos primeiros meses, provavelmente aqui no mês de fevereiro, janeiro de 2008, ele teve algum problema que caiu um pouco, que geralmente é mês de férias, essas coisas todas que temos que levar em consideração. Tá? Férias, mês de chuva, que, né, aqui na região sudeste é bem complicado, mas depois disso todos os meses tiveram ganhos significativos com relação ao desmonte, né? E aí a gente pode ver o resultado do rendimento operacional, rendimento da britagem. Ele subiu, ele teve 15% de rendimento da britagem, tá? Que ele saiu de 51% para 59%, que é razoavelmente bom, né? E a massa processada também, ela aumentou de 915.121 toneladas para 1.060.909 toneladas por mês, com aumento de 15%, o que para um processo também é muito bom. Tá? O consumo do moinho de bolas, ele caiu, tá? Porque você tem fragmentos menores, então você moe melhor os seus fragmentos, então as bolas diminuem. Tá? Então isso aqui melhorou inclusive os custos da moagem. Tá? Então ele saiu de 584 gramas por tonelada para 498 gramas por tonelada. Tá? E o consumo de energia caiu 7%, né, nesse processo todo, de 11 para 10,2 kWh por tonelada no moinho. Ou seja, se eu tenho, vamos lá, 65% do meu custo é com energia e eu conseguir diminuir 7%, ou seja, se eu gastava R$100 com energia, com combustível, com energia elétrica e assim por diante, 65% era com o beneficiamento e eu já consegui baixar 7%, então se eu gastava 65%, 7% de 65% dá por volta de 36%. Ou seja, eu baixaria de 65 para 60 o meu custo de beneficiamento. Tá?
Galera, eu fiz uma conta de cabeça rápida, vou estar errado, tá? Então eu saí de um custo que era de 65 para 61, mais ou menos, 62, tá? E isso já é bom, eu não fiz quase nada e eu melhorei muito esses meus custos gerais, tá? 7% é um valor muito grande, tá? Fiz essa conta rápida, certa? 3,25 é 5%. Vai para 61 mesmo. Melhorei bastante, então, essa minha relação de custo sem ter mudado nada. Só nesse caso aqui eu consegui reduzir 7% no consumo específico de energia no moinho, tá? Então isso já gera um número bem legal. E 13% no consumo específico da usina inteira, tá? Então agora sim eu entro nos 65% e eu reduzindo 13%, eu estou reduzindo 7,2 mais ou menos. Então eu seria de 65 para 58 no custo total nessa minha energia que era de 100, tá? Então aí a gente vê como que o Mine to Mill ele pode ser importante, tá? Nesse caso 2 aqui eu não vou falar para vocês, eu vou me ater ao caso 1 e assim a gente viu o Mine to Mill, beleza? Eu vou colocar como material de aula a aula do Paulo. Vou colocar o livro em inglês, Entendendo Mine to Mill, tá? Que é o do McKinney. E eu vou colocar esse material do Instituto Minério para vocês darem uma lida, que são bem interessantes, tá? Espero que vocês tenham compreendido o princípio do Mine to Mill, entendam a importância do Mine to Mill, que para mim é o mais importante, tá? E que a gente consiga aplicar isso e melhorar os nossos processos de mineração de uma forma integrada, de uma forma globalizada. Beleza, pessoal? Se ficou meio corrido e apertado, eu peço desculpa, tá? Mas é um assunto extremamente importante, interessante ao meu ver, e que a gente pode ter bons resultados no futuro. Quem sabe o Mine to Mill hoje é diferenciado no mercado, tá? Lembrem-se disso. Ok, pessoal? Muito obrigado e a gente se vê em breve. Fique com Deus. Valeu!